Então, alguns comentários sobre o índice hoje. Foi um dia aqui mais difícil, pelo visto, aqui eu não estava acompanhando, mas nessa parte aqui entrou alguma notícia. E aí, então, quando isso acontece, você está posicionado, você tem que sair fora o mais cedo possível. Seja positivo ou negativo, não importa. Se isso aqui está indo para o teu lado, você também tem que sair fora. Porque é a notícia, você não sabe o que vem em seguida e você também não sabe como as barras vão fechar. Então aqui até o começo do dia, inclusive, foi bem complexo. Teve aqui alguma notícia também, barra grande, que barra de quase 1.000 pontos, em uma região aqui que começa a ficar um pouco lateral. Então não existem assim mais grandes trades no meio aqui dessa região. Então acaba que trade você pensa em vender alto aqui, talvez uma falha aqui de máxima aqui do topo anterior, vender por essa região, ou esperar a continuidade dessa compra, para ver se vai ter algum sinal. E aqui, infelizmente, não teve nada muito bom assim. Talvez essa barra aqui, mas é difícil porque aqui você ainda tem um comportamento lateral. Então, você vai comprar muito no meio ou muito alto na lateralidade. Tanto é que se for medir isso aqui, com uma ideia de lateralidade, você tem aqui o preço já acima da metade. Então, é mais difícil achar entradas, né? Até tem aqui um bom sinal, né? E aí você tem que gerenciar bem para conseguir pegar isso aqui e saber pelo menos sair com lucro, né? Ou com algum lucro, com parcial pelo menos nas máximas, porque ele poderia novamente falhar máximas aqui. Ainda mais que essa perna aqui ela não chega a ser uma perna tão forte na compra, assim, tão absurda. É algo que pode ser revertido e se ser somente uma perna na lateralidade. Tanto é que aqui alto, novamente uma falha aqui de máxima e que leva o preço a uma correção bem profunda. E aí é claro que aqui rapidamente, antes mesmo do preço chegar aqui, já dava para ver claramente uma linha aqui ou aqui eu poderia ligar esses dois pontos, foi mais ou menos onde que eu liguei, quando eu estava olhando aqui ainda o mercado, foi acho que mais ou menos essa região. Então você já poderia imaginar que você tinha aqui uma região que se você está vendido aqui em cima ou em algum lugar aqui, por exemplo, pelo menos você vai querer fazer uma parcial até o preço chegar aqui, um pouco antes talvez, ou aqui. E aí, realmente, quem não conseguiu, mesmo que acertou o trade e não soube a hora de sair ou a hora de fazer parciais, depois tomou aqui um novo movimento contra. E aí o mercado vai se estendendo aí por um bom tempo nesse comportamento meio canal amplo. Pode pegar aqui, não tem ponto certo. Então, mas pegar uma região de toque médio aqui das bases é interessante. E aqui o preço ficou dentro dessa região, então ele não veio mais testar mínimas e também nem as máximas. Então não é um dia muito fácil aqui de ser operado, você precisa buscar movimentos aqui intermediários no meio. E para quem ficou tentando comprar, vender alto, aqui acima de máximas, tentando achar topos duplos, talvez até existiram novos trades de topos duplos aqui, por exemplo, mas dá para ver aqui que não levou muita coisa isso aqui. Ou levou a desistência ou levou o stop, provavelmente. E aí nas compras, quem comprou aqui correção, por exemplo, acabou funcionando. Aqui principalmente, essa aqui talvez foi até melhor. Mas como o contexto assim, é meio lateral, muitas vezes você acaba não conseguindo pegar esses trades porque, porque ele te leva para muito alto. Então, quem não consegue pegar, tudo bem também. Se você, por exemplo, não consegue entrar aqui, porque você já está vendo que está muito alto. Então, talvez você evita entrar aqui nessa região, aqui, por exemplo, e não tem problema. Ou talvez você tenta vender aqui essa região, se bem que aqui essa puxada estava bem forte. Salto estava um pouco mais forte que a anterior, então tinha um pouco mais de chance de ir um pouco acima aqui da máxima. Mas mesmo que você tente vender aqui, é, nesse caso, por exemplo, não teria funcionado se tivesse vendido, tivesse topado aqui para cima, tem que aceitar o stop. Só que na vez que você errar, se você vendeu aqui, na vez que você errar, você vai levar aqui um certo stop, uma certa distância. Quando você tiver certo, isso aqui realmente for aqui um tipo de topo, o mercado ele vai vir aqui para baixo, testar mínimas ou pelo menos até aqui, então você vai ter mais retorno, né? E aí, claro, você vai olhando as características para ver se compensa realmente vender, ainda mais vender um pouco antecipado, né, sem bons sinais. Porque aqui quando ele sobe, ele já tinha tentado cair, não deu certo, não conseguiu nem testar a mínima, então vai deixando algumas características desde o começo do dia, que são essas mínimas mais altas. Então isso aqui é um sinal que o preço pode ir mais alto ainda e renovar máximas mais uma vez. Ainda a partir que deixou essa barra aqui e não consegue voltar. Então, provavelmente aqui colocou novamente o mercado no modo sempre comprado. E aí continua indo acima. E aqui dentro você consegue desenhar outras possibilidades. E esse novo impulso aqui
as correções dele não são tão profundas. Então, se você for observar aqui as correções, vou pegar aqui uma linha. Aqui quando o preço rompe essa máxima, ele volta na correção e testa por cima. Então ele não chega, não está tendo tantas correções profundas. E aqui testa por cima novamente. Claro, aqui demorou mais, mas ainda assim o preço tem dificuldades, demora um pouco para vir mais profundo e aqui a média já começa a ser um pouco relevante. Porque já tem bastante movimento aqui, é um pouco acima da média, bastante barras compradoras. E aí o que torna de realmente difícil você talvez entrar alto aqui é porque está muito alto, num canal amplo, então não se compra aqui normalmente. Você tentaria entrar no máximo aqui, quem sabe, nessa barra, o mais baixo possível nesse tipo aqui de canal. E aí você olha as regiões, o contexto e busca padrões de entrada ali. Então, por exemplo, se fosse dividir isso aqui em duas partes ou três partes, ficaria mais ou menos isso aqui. Você tenta vender aqui o mais próximo possível dessa região de cima e comprar o mais próximo possível dessa região de baixo. Por isso que não foi fácil aqui para quem for operar na parte da tarde, porque o preço ficou um pouco nessa região alta, mas também não se desenvolveram grandes trades talvez. Algumas possibilidades. Por exemplo, você está vendendo a falha aqui de topo, você pode até vender essa barra ou a formação dela. Mas também esse aqui não levou a muita coisa. E aí no fim, aqui mais tarde no dia, o preço estava levando novamente a renovação de máximas, que estatisticamente aqui tinha uma chance boa até de falhar, poderia até falhar aqui acima, tinha uma chance aqui de falhar ou de não ir tão forte assim. Se fosse forte para cima, ele ia mostrar nas próximas barras. Só que aí aqui entrou a notícia, né? Aí não tem como. Aí isso aqui estraga um pouco, assim, para quem está operando isso aqui. Fica o dia todo operando barras desse tamanho aqui, que já são inclusive barras voláteis. Foi um dia aqui um pouco volátil, então tem barras aqui grandes, impulsos rápidos aqui de 800 pontos. Você está operando isso aqui, de repente vem uma barra dos 5 minutos que vai até lá na máxima dela com 1.800 pontos praticamente. Então, isso aqui já muda aí o mercado, não tem como ficar posicionado aqui e é melhor que saltar fora aí. E esperar a continuidade para ver se o mercado vai se acalmar. E a continuidade foi quase que tão volátil quanto o impulso para cima. Então, porque depois que o mercado chegou aqui na máxima, ele caiu aqui desde a máxima até a mínima, mais 3.600 pontos praticamente. Então, aqui eu acho que já fica muito mais difícil de operar. E você só vai operar realmente se você opera muito, muito grande. E aqui daí você vai diminuir a tua mão aí umas 50 vezes o tamanho dela para você se adequar a essa volatilidade, mas provavelmente não compensa fazer isso no longo prazo. É melhor operar os mercados aí mais normais. Então, é mais ou menos uma ideia. E aqui, acho que eu até comentei que eu ia falar sobre o trade que eu tinha feito. Foi aqui, ó. Deixa eu ver onde que é. Aqui. Então, eu tinha feito uma venda. Essa venda aqui. No começo do dia, na verdade foram duas ordens, aqui aparece só uma porque eu acho que foi uma em cima da outra praticamente. Então foi essa venda aí parcial, que parece pequeno, mas o dia estava bem volátil, isso aí deu acho que 500 pontos, 450, 460 pontos. Tem uma parcial e aqui a desistência depois, quando o preço não tinha a continuidade esperada para baixo, que era um pouco mais forte, eu esperava. Então eu já desisti aqui mesmo da operação antes que ela voltasse rapidamente aqui testar as máximas. Então não compensava devolver tudo isso. E aí preferi sair fora. E aí essa aqui foi a outra que eu acabei depois fazendo mais uma. Então quando foi aqui alto, eu vi que acima da máxima é, não entraram compradores, entraram vendedores. Então o preço não conseguia passar, eu vendi. Aí o preço demorou aqui um pouco, deu aqui acho que uns 250, 260 pontos, voltou, estopei 0 a 0. O preço não conseguiu renovar a máxima mais uma vez, ficou aqui por um tempo, aí eu vendi novamente aqui nessa barra, na abertura dela. Daí essa venda eu coloquei stop imediatamente aqui acima. Então ficou uma venda aqui com stop aqui. Aí essa venda aqui eu nem fiz parcial. Dessa aqui eu esperei a continuidade, e aí a continuidade que foi forte. As barras foram deixando máximas aqui, mas sem ser violadas, sem sobreposição de corpos de barras. Eu fui mantendo a posição até o meu alvo, que era duas vezes um risco-retorno que eu defini, acho que por aqui assim. É uma estruturação que fiz no meio do trade, mas o que importa é que deu, acho que deu em 700 pontos e o risco era 200. Então deu ainda quase aí 4 para 1, 13 para 1, mas eu marcaria mais como aí quase 5 para 1, porque se for ponderar isso aí por probabilidade, então
a minha probabilidade eu entendi que era boa vendendo aqui. Eu tinha mais chance de que o preço viesse X pontos para baixo antes dele ir X pontos para cima. Então eu já tinha probabilidade e ainda botei risco-retorno. Então isso, se eu multiplicar isso, se ponderar, provavelmente aí deu uns 5 para 1 pelo menos em relação a risco-retorno e probabilidade. Então foi essas operações aí que eu comentei lá de manhã que eu ia falar. E aí aqui depois eu nem estava mais olhando no mercado. E o motivo realmente foi esse. Essa perna aqui de alta, eu entendi como uma perna de lateralidade. Eu não entendi como um movimento tão forte assim. Essa aqui, obviamente, é uma perna de lateralidade. Parece muito com uma perna de lateralidade e foi uma perna na lateralidade. E essa primeira perna também. Claro que muitas pessoas acharam isso aqui muito forte. Pareceu ser, porque a barra foi grande, mas aí você olha o barra, primeira barra do dia, barra boa de tendência de baixa. Doji, barra de tendência de alta, não é uma barra tão boa assim, tem pavio, tem muito exagero, e a próxima barra confirma isso, confirma esse comportamento confuso com a barra gigante aqui do Doji. Então, você ainda não tem uma boa barra de tendência de alta. Outro Doji, uma barra de tendência de alta com corpo de alta ruim, um Doji praticamente, e aí Doji de venda. Então, isso aqui é esse impulso de alta é composto por isso aqui. Então, característica muito forte, que ia ser uma perna lateral. E ainda leva para alto lá numa região de ontem, é, que foi um forte impulso de queda, que foi aqui assim. Então o preço ainda leva para alto nessa região. E aí deixa essa barra aqui. Tanto é que a gente vendeu, claro. Isso aqui eu acho que todo mundo vendeu lá junto. Vendeu essa barra aqui. Teve gente que vendeu até para cima ainda. E vendeu já essa barra aqui, entendendo que isso aqui provavelmente seria lateral. E provavelmente o mercado ia fechar esse gap aqui. Acabou que ele não fechou direito esse gap, testou ali na região, mas não chegou a fechar exatamente o gap. E aí essa dificuldade aqui de fechar foi um indício para a gente aí que quem estava vendido provavelmente desistiu até aqui, porque estava mostrando que o mercado tinha talvez mais alguma coisa para cima. E esse alguma coisa para cima, para mim, era uma perna de lateralidade possivelmente. Ele até subiu aqui com algumas barras compradoras, mas ainda assim eu entendi como ainda uma possível perna de lateralidade. E se isso aqui é um impulso, se isso aqui é a correção do impulso, fica óbvio que a correção é quase que 100%. Então, uma correção muito profunda. Então, quando o mercado for acima das máximas, aqui ou até mais para cima, caso ele tivesse vindo acima aqui das máximas, eu não tinha uma expectativa tão grande disso aqui acelerar bastante. Acontece, normal, às vezes ele acelerar, e se fosse acontecer, ia dar para perceber no price action, no barra barra, ia dar talvez até para se posicionar na compra. Mas não foi o que aconteceu, realmente ele foi acima aqui dessa confusão aqui de antes, e aqui acima não entraram compradores, entraram só vendedores, realização de lucro, e depois foram vendendo para tentar fazer novamente aqui uma correção bem profunda em relação ao movimento, e acabou que foi o que aconteceu. Não tem como saber se era isso ou não. Tinha uma certa probabilidade, até porque se tivesse como saber, a gente alavanca a posição infinitamente e ninguém faz isso. Quem opera, porque todo mundo sabe que todas as coisas, mesmo quando parecem muito óbvias ou parece que vai funcionar, elas falham, às vezes. Então não tem como acertar todos. Prova disso é isso aqui no fim do dia. Então, se alguém estava olhando isso aqui achando que ia falhar, que parecia que estava subindo muito fraco aqui, ou fez aqui 3 puxadas, você contou isso aqui como uma wedge, e depois um impulso para baixo, talvez aqui um topo duplo na wedge, o mercado está subindo, se arrastando, está alto aqui num canal amplo, então talvez você pense em vender essa região. Aí você vende aqui em alguma região, em alguma barra, você vende aqui ou você vende aqui, segura a tua operação por mais tempo, e de repente você leva uma barra dessas aqui. E assim, essa barra aqui provavelmente pegou spread de muita gente. Essa barra foi muito rápido. Isso aí pula ordem stop, pula tudo. Então, isso acontece. É isso que o mercado faz. E se você alavanca, muitas vezes, achando com muita confiança em algum movimento, você resolve alavancar muita conta. Um dia que aconteça isso aqui, pode ser que você, assim, perca o lucro aí de muito tempo. E a gente sabe que não é fácil ir acumulando lucros, ainda mais para quem está começando na metodologia, seja essa ou seja qualquer metodologia. Então é bom não fazer loucura, seja para tentar recuperar lucros ou para ganhar lucros com muita confiança, porque o mercado vai, no longo prazo, ele vai buscar de volta, não adianta.